estou assim, nem todas as bases estão secas. Ainda vou falar o site que vai te ajudar muito. Aqui a base não está completamente seca, mas eu já consigo ver qual que é o meu tom e qual que não é o meu tom. Hello, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar uma forma de você encontrar o seu tom de base e também vou te passar um site para você conseguir achar o seu tom de base de uma outra marca diferente. Então, através desse site, você vai colocar o seu tom de base que você já conhece e vai descobrir qual é o seu tom correspondente numa outra marca. Então, se você quer saber como fazer isso, continue assistindo. Então vamos começar. Talvez você já saiba qual é o seu tom de base, mas eu sei que muitas pessoas têm dúvida e têm dificuldades. E conforme vai surgindo várias marcas de base no mercado, a gente quer saber, né, qual é o nosso tom naquela marca. Então vamos começar pela primeira coisa, onde você tem que testar a base, onde você tem que testar o tom da sua base. Então você tem que testar no pescoço ou no colo. Porque o tom do nosso rosto é um pouco diferente do tom do nosso corpo. Às vezes o rosto é um pouco mais escuro que o tom do corpo, ou às vezes o rosto é um pouco mais claro que o tom do nosso corpo. Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas o meu rosto é um pouco mais claro que o tom do meu corpo, porque eu uso muito protetor solar, então o meu rosto acaba ficando um pouco mais claro que o tom do meu corpo. Mas onde que eu vou testar a base? Eu vou testar no meu pescoço. Assim, eu não tenho que passar a base no meu pescoço, eu vou concentrar a base só no rosto. Por isso que também, quando você for escolher o tom da sua base, se ele ficar um pouquinho mais claro, se o seu rosto já for um pouco mais claro que o tom do seu corpo, mesmo que a base fique um pouquinho mais clara e ficar harmônico, não tem problema, porque as pessoas já estão acostumadas a te ver com o rosto um pouco mais claro que o corpo. Então, se a sua base ficar um pouquinho mais clara, não vai dar tanta diferença. Mas o ideal é você igualar com o tom do seu pescoço para ficar uma coisa uniforme. Lembrando também que a base, ela tira todos os nossos contornos. Aqui eu estou sem base nenhuma. E vocês conseguem ver que naturalmente o rosto tem as sombras. Tem a sombra aqui na testa, tem essa sombra aqui de baixo. Isso tem em todos os rostos. E quando a gente passa a base, a gente uniformiza todo esse tom e perde essas sombras. Por isso que às vezes a gente passa a base e o rosto fica bem diferente, porque ele fica totalmente uniforme, ele fica de uma cor só. Por isso que é interessante também vir com os contornos para poder dar essa sombra que naturalmente a gente já tem. Isso também ajuda a completar o tom de base. Principalmente se você errar no tom da sua base para o mais claro ou para mais escuro, você consegue consertar com o contorno e com o corretivo mais claro de iluminação. Então, primeiro ponto, o lugar que você vai testar a sua base. O lugar que você vai testar a sua base é nessa parte aqui do rosto. Você vai colocar várias tonalidades, no mínimo umas 3 tonalidades, para você tentar descobrir comparando com a base que você colocou, comparando com a cor do seu pescoço. Então, é nesse local que você vai testar. Não é na mão, não é no braço, não é em qualquer outro lugar. O que você pode fazer, testar na mão, é testar a textura da base. Às vezes você quer saber como que é a base, se ela é mais seca, se ela é mais grossa, se ela é líquida. Então você pode testar na mão para ver a textura da base. Isso numa loja física, você pode colocar na mão e ver como que é a textura da base, como que ela vai se comportar em cima da pele. Mas para você descobrir a tonalidade, tem que ser no rosto. Primeiro, já sabemos que temos que testar o tom de base no rosto. Segundo ponto que vai te ajudar a encontrar o seu tom de base é conhecer o seu subtom de pele. No meu caso, eu tenho subtom de pele neutro. E eu demorei um tempo para descobrir que meu subtom de pele é neutro. Porque eu tentava encaixar minha pele no subtom amarelo, tentava encaixar minha pele no subtom rosado e não conseguia encontrar. E eu descobri que eu tenho um subtom neutro. E o jeito mais fácil de você descobrir o seu subtom, pode ser um pouco complicado, é você olhar o tom da sua veia. Se a sua veia puxar para o tom de azul ou roxo, você tem um subtom frio. Já se a sua veia puxar para o tom de verde, você tem um subtom quente. Esse é o jeito que as pessoas mais falam de você descobrir o seu subtom. Pode ser um pouco complicado, principalmente eu, que tenho o tom neutro. Se você tiver o tom neutro, provavelmente você não vai conseguir encaixar nem no verde e nem no azul. Ela vai ficar meio mesclada ali, algumas verdes, algumas azuis, algumas arroxeadas. Então, se a sua veia for dessa forma, você tem o subtom neutro. E também tem o subtom oliva, que puxa pro verde também. E a minha dica para você descobrir o seu subtom, que eu acho que fica mais fácil, é você olhar quando você toma sol. Quando você toma sol, sua pele fica como? Ela fica bronzeada, ela fica dourada, ou ela já fica mais vermelha, ela não pega uma cor, um bronze. Se a sua pele pega bronze, se você fica bronzeado, se você fica com aquele bronzeado dourado na pele, então significa que seu subtom de pele é quente. Já se você não consegue pegar o bronzeado, sua pele normalmente fica mais puxada para o vermelho, o seu subtom é frio. Hoje em dia eu já tenho o olho um pouco mais treinado por maquiar minhas clientes, então eu consigo olhar no rosto da pessoa e mais ou menos saber se ela é quente ou se ela é fria.
Isso você vai se acostumando, isso você treina o seu olho, você olha para as coisas e você tenta pensar, será que essa cor é fria ou essa cor é quente? Sempre através de comparação. É assim que a gente descobre se uma cor é quente ou fria. É comparando, é o jeito mais fácil, é você comparar com uma outra cor. Que aí você consegue chegar se ela é quente ou fria. Porque temos o rosa, o azul, mas temos o rosa mais quente, o rosa mais frio. Então, todas as cores, ela tem o seu lado quente e o seu lado frio. Bom, você sabe o lugar que você tem que testar a base e você sabe qual é o seu subtom. E o que você vai fazer com essa informação? Se você tem um subtom quente, você vai procurar as bases amareladas, as bases que têm subtom quente. Se você tem o subtom frio, o subtom rosado, você vai procurar as bases que têm subtom frio, as bases que têm o subtom rosado. É dessa forma que você vai encontrar. Por isso que às vezes a gente, eu sei meu subtom, mas e agora? Eu tenho que usar o subtom de base rosado ou o subtom amarelado? Então, se você tem o subtom frio, se você tem o subtom rosado, o subtom frio, você vai encontrar as bases rosadas. E se você tem o subtom quente, o subtom amarelado, você vai procurar as bases amareladas. Neutro, então você vai atrás das bases neutras. Mas o subtom de pele neutro, normalmente ele consegue se encaixar tanto ali na base rosada quanto na base amarelada. A não ser que a base seja muito amarelada, muito rosada, aí não vai casar o tom. Que é o que às vezes acontece comigo. Eu não consigo casar o tom de base, porque às vezes não tem aquele subtom neutro, então ela acaba ficando um pouco mais rosada, um pouco mais amarelada. Coisa também que você tem que levar em consideração na hora de escolher o seu tom de base é a oxidação da base. Acontece com a maioria das bases, elas oxidam. Umas oxidam mais, outras oxidam menos. Então, você tem que levar isso em consideração também. Porque, às vezes, você aplica a base ali na hora e ela leva um tempo para secar. E quando a base seca, ela muda de cor. Você sente que você ficou alaranjada ou a pele começa a ficar mais escura. Porque ocorreu a oxidação da base. Ela escureceu, ela entrou em contato com o oxigênio e oxidou. Por isso que eu vou te ensinar um jeito que você tem que fazer quando você for numa loja física para testar a sua base. Quando você for na loja e não tiver nenhuma vendedora para te ajudar a escolher o seu tom de base, o que você vai fazer? Você vai pegar 3 tons de base, 3 tons que você acha que podem ser o seu tom. Aqui eu vou colocar um bem escuro para dar bastante diferença no vídeo e a cor que eu tenho aqui. Então eu vou pegar essa da Revlon, que é a 400, e eu tô lá na loja. Eu não sei qual que é o meu tom. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de base. Isso você pode fazer com o dedo, eu tô fazendo com o pincel, mas pode ser feito com o dedo. E você vai passar essa base no seu rosto. E você pode passar uma boa quantidade mesmo, dessa forma que você vai passar. E daí vou pegar o tom do lado, porque eu tenho aquele tom, eu acho que pode ser aquele tom. O que você vai fazer? Você vai pegar um tom acima e um tom abaixo. Aqui, as bases que eu vou colocar, elas têm uma diferença muito grande, mas na loja você vai colocar bases com os tons próximos, que assim fica mais fácil você descobrir qual é o seu tom. Então, eu vou pegar aqui a 290 e vou colocar aqui do lado. Vou pegar aqui um outro tom de base e vou passar aqui. Passado esses 3 tons, os 3 tons possíveis que pode ser o tom da sua base, aqui, como eu falei, tá uma diferença muito grande de um tom para o outro, mas lá na loja você vai colocar os tons mais próximos. O que você vai fazer? Você vai deixar secar, porque, como eu falei, as bases oxidam, então depois que elas secam, elas mudam um pouco de tom. Então, eu vou deixar essa base secar para ver como que ela vai se comportar no rosto. Aqui a base não tá completamente seca, mas eu já consigo ver qual que é o meu tom e qual que não é o meu tom. No meio, eu tenho a 290. Ela é neutra, porém ela é muito clara para mim. E o terceiro tom que eu tenho aqui é a Born This Way, da Too Faced, e é a cor bege natural, que já fica bem próximo ao meu tom de pele. Ela puxa um pouco para amarelado, mas já tá bem próximo ao meu tom de pele. Vocês conseguem ver que esse tom, ele praticamente some na minha pele, ele se mescla muito bem, tanto com o meu tom de pele, como com o tom do meu pescoço. E é isso que eu quero que vocês observem quando vocês forem escolher a base de vocês. Você vai passar, tem que ser uma boa quantidade, senão a base vai se esticar no rosto e você não vai conseguir ver bem a cor. Outro ponto que eu gostaria de falar também é sobre a cobertura leve e a cobertura mais pesada. Se você escolher uma base de cobertura mais leve, vai ser mais fácil de encontrar o seu tom, porque normalmente a base de cobertura mais leve, ela vai dar um acabamento mais leve, então ela não precisa ser exatamente do seu tom. Caso você erre um pouco o tom, não vai dar para perceber, vai ficar imperceptível, porque é uma camada leve, é um acabamento mais leve, então ela não dá tanta cobertura. Já uma base que seja de alta cobertura, se você errar o tom, vai ficar bem perceptível. Porque as bases de alta cobertura, ela vai uniformizar todo o seu rosto. Então, se você errar no tom, vai ficar muito aparente. Por isso que as bases de alta cobertura, normalmente tem uma gama maior de tons, porque precisa ser mais assertiva no tom. Certo? Queria falar sobre esse ponto para vocês ficarem atentas também.
Então aqui você consegue ver que esse tom ele some na minha pele. Já esse aqui ele fica mais claro e esse aqui mais escuro. É isso que você vai fazer quando você for numa loja física e testar a sua base. E vou testar algumas das bases que eu tenho aqui para vocês conseguirem ver a cor e talvez se você tenha a cor parecida com a minha, você consiga encontrar o seu tom também, o seu tom em outras marcas de base, que eu ainda vou falar o site que vai te ajudar muito. Vamos lá. Vou começar aqui testando a última base que apareceu aqui no canal, que é essa da Nina, que é a cor 30. Essa cor 30 mais neutra. Vou começar aplicando ela aqui. Agora eu vou aplicar com a mão. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui. Só para vocês verem a diferença. Então, essa que eu apliquei é da Nina, a cor 30. Caso você tenha um tom parecido com o meu, vai anotando aí quando você for comprar a sua. Agora eu vou passar da Ruby Rose, que eu também sei que é bem conhecida. E essa daqui é a Bege 4. Ela fica um pouco escura pra mim. Vou passar também essa da Mary Kay. Essa é a Bege 5. Nossa, gente, peguei um tantão de base. Essa que eu vou passar agora é da L'Oreal, a N6. Vou passar essa da Huda. Essa é a cor 300N. A Fit Me da Maybelline é a cor 128. Eu gosto muito da 220, mas eu não, ela acabou, não tem ela aqui. Estou assim, nem todas as bases estão secas. Bom, então, gente, resolvi mostrar aqui pra vocês. Eu tô com 8 bases no rosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem todas estão secas, então não dá pra ver direito qual que é a cor. Mas, olha só, vocês conseguem ver a diferença de tons? Eu consigo usar todas essas bases, mas como eu falei, algumas eu tenho que corrigir com corretivo, corrigir com a parte de contorno pra escurecer um pouco mais. Mas todas são bases que eu uso aqui no canal. Aqui, ó, é da Nina, é a 30. É a 30 da Nina. Olha só como ela casa muito bem com o meu tom de pele. Porque ela tem um fundo... Ela é um pouquinho quente, mas ela puxa um pouco mais pro neutro e ela casa super certinho com o meu tom. Essa daqui é a Bege 4 da Ruby Rose. Ela ainda tá molhada, ela vai secar e ela vai escurecer um pouco mais. Aqui ela parece até clara. Na verdade, ela casa bastante com o meu tom também, mas ela ainda vai escurecer mais. Dá pra ver que ela tá bem molhada. Aqui é da Mary Kay, ela também tá um pouco molhada, também fica bem próxima ao meu tom de pele. Essa daqui é a Bege 5 e a da L'Oreal N6. Ela fica um pouco escura, mas eu consigo usar também ajustando com um corretivo mais claro. Aqui em cima eu tenho a da Maybelline, a 128. Ela fica um pouco mais clara, mas se vocês perceberem, ela é bem próxima ao tom do meu rosto. Ela é mais clara que o tom do meu pescoço, mas ela tá bem próxima ao tom do meu rosto. E ela é uma base leve, por isso que eu consigo usar ela. Porque quando eu vou usar ela, eu quero um acabamento mais leve. Então, eu espalho ela bastante pelo rosto e fica meio que imperceptível que ela tá mais clara. Porque ela tá bem próxima ao tom do meu rosto, mais claro que o pescoço, mas bem próximo ao tom do meu rosto. E por ser uma base mais leve, eu consigo usar. Já aqui, eu tenho a da Huda, 200N. Eu consigo usar também, olha só, ela tem uma cobertura ótima. Eu consigo usar também essa base, mas eu tenho que escurecer um pouco a parte dos contornos. E aqui em cima, eu tenho a da NARS. Olha só, a da NARS ela encaixa muito certinho no meu tom. Por isso que eu gosto muito dessa base, porque ela é exatamente o tom da minha pele. Acho que de todas que eu tenho, é a que casa mais certinho. E agora essa da Nina também que tá casando super certinho. Então essa é a da NARS, é a Médio 3, que é a Stromboli. E aqui eu tenho a da BH Cosmetics, que foi uma das últimas que eu testei. Inclusive tem resenha dela aqui no canal. E essa daqui é a 217 Sand. Ela é um pouco mais rosada, vocês conseguem ver que ela puxa um pouco laranja? Mas eu também consigo usar ajustando com pó, ajustando com corretivo, eu consigo usar. Mas ela tá um pouco mais escura. Essas são as minhas bases, gente. Provavelmente vocês vão ver eu usando bastante. E mais que não esteja o tom exatamente da minha pele, eu uso, eu não me importo de usar. E eu tento arrumar com corretivo, tento arrumar com contorno. Porque eu sei que às vezes acontece mesmo da gente comprar a base, é diferente. Quando a gente vai comprar, a gente não testa a base no rosto todo. E é diferente quando a gente testa a base no rosto todo, quando a gente testa só num pedaço da pele. Então, a dica que eu dou pra vocês, caso você tenha uma base que você não consiga usar, porque tá mais claro, porque tá mais escura, ou você compra uma outra da mesma marca pra ajustar o tom e você faz a misturinha, ou você utiliza corretivo e contorno para conseguir corrigir esse tom. E também você pode misturar com uma outra marca de base. Se você tiver uma base mais escura, mistura com uma outra base mais clara. E assim você consegue ajustar o seu tom para você não perder o produto que você já tem. Antes de falar sobre o site, vou tirar isso daqui do rosto e já volto para falar sobre aqueles remendos de base do meu rosto. E eu vou deixar aqui na descrição o nome das bases e a minha cor, para você ter como referência, caso você tenha um tom parecido com o meu, você vai conseguir encontrar a sua base. E agora sobre o site, né? Talvez você já conheça, é o Findation.
que vai te ajudar a encontrar o seu tom de base. Vou colocar aqui do lado a tela do celular para mostrar para vocês quem me segue no Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai me seguir, @RafaelaMakeupStudio. Lá eu já dei essa dica desse site, então me segue por lá que eu sempre posto várias dicas. E eu vou mostrar aqui para vocês que me seguem aqui no YouTube. Então, esse é o site Foundation. Então, o que você vai fazer? Você tem que conhecer o seu tom de base, pelo menos de uma marca de base. Então, por exemplo, eu vou usar a Mary Kay como exemplo. Eu sei que o meu tom da Mary Kay é a bege 5. E o que eu vou fazer? Eu vou entrar no site, procurar a Mary Kay e vou procurar qual é a base, né? Porque tem várias linhas, né? Qual linha que é? Aqui tá até marcado que essa que eu tenho aqui tá descontinuada, que é a Time Wise. Então, eu clico nela aqui e tem o Step 3, que o Step 3 é eu colocar a minha cor, a cor que eu já conheço. Então, eu sei que a minha é bege 5, por exemplo. Então, eu coloco aqui bege 5. Daí, eu vou clicar aqui em procurar outro tom de base de outra marca. Ou eu posso adicionar mais um tom de base. No caso aqui, eu vou adicionar mais uma cor de base que eu já conheço. Então, eu vou colocar da NARS, que eu sei que é exatamente o meu tom. Vou procurar qual é aqui. A que eu tenho aqui é a Sheer Glow. Ainda tem. Então, eu sei que a minha cor é a médio 5. Médio 3. Eu sei que a minha cor é a médio 3. Então, coloquei aqui no Step 3. E aqui fica marcado as duas marcas que eu coloquei como referência. As duas marcas que eu já conheço o meu tom. Lembrando que são as duas marcas que eu já conheço o meu tom. E vou colocar aqui encontrar outros correspondentes. E daí, esse site ele vai me dar de várias marcas e qual é o tom correspondente. O site ele já sabe que daquelas duas marcas são esses dois tons. Então, ele vai encontrar de outras marcas qual tom que corresponde àqueles que eu já marquei. Então, aqui eu tenho da Ruby Rose, tem da NARS, tem da MAC, NARS de novo, tem da Fenty Beauty, tem da MAC, tem da Boca Rosa, tem da L'Oreal, tem da Makeup Forever. Então, aqui você vai procurar todas as referências que eles têm aqui no estoque, aqui nos dados do site que ele tem aqui como referência. Então, assim, fica super fácil de você saber, pelo menos, mais ou menos qual é o seu tom. Pode ser que o site não acerte exatamente qual é o seu tom, mas você vai chegar bem próximo. Provavelmente, se você comprar esse tom que tá aqui, vai chegar bem próximo ao seu tom de pele, você vai conseguir a base, talvez adaptando com corretivo ou com contorno. E foi isso que eu fiz para eu descobrir o meu tom da Huda Beauty, da Huda, para eu descobrir o meu tom da Too Faced. Eu usei esse site, porque eu comprei de fora, comprei pela internet, e eu usei esse site para descobrir o meu tom, porque eu já sabia de alguns tons que eu tinha e encontrei o meu tom correspondente. Então, se você gosta de comprar online, ainda mais agora com essa pandemia, a gente compra muito online, então eu aconselho você a utilizar esse site, pelo menos para você ter uma base, assim, ter uma noção de qual seria o seu tom de alguma marca que você não conhece nenhum tom. Então, esse foi o vídeo de como você encontrar o seu tom de base numa loja física e como você encontrar o seu tom de base online. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que as dicas tenham ajudado, que você consiga encontrar o seu tom de base. Vou deixar aqui na descrição o link do site e as bases que eu tenho aqui e os tons de referência, para caso se você tenha um tom parecido comigo, você vai conseguir encontrar. Um beijo, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já conhecia esse site. Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchauzinho!